Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 2. O mundo após a Segunda Guerra Mundial. A ONU, a questão palestina e o Estado de Israel. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, em substituição à Liga das Nações. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, criaram a Liga das Nações para evitar a nova guerra. Não deu em nada. Então extinguiu-se a Liga das Nações e depois foi criada a ONU. No início foi fundada por 51 países. Qual a função dela? O objetivo? Manter a paz, promover cooperação dos países membros e também proporcionar solução, ajudar na solução de problemas financeiros e sociais para com os países membros. Mais tarde foi também assim disseminado, foi ampliada essa questão dessa ajuda. Após o Holocausto, a ONU rediscute sobre a criação do Estado judeu. O Holocausto foi o genocídio, a morte de mais de 6 milhões de judeus, provocada por Hitler, pelo nazismo, porque odiavam os judeus. Após a Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto, a ONU veio a rediscutir a criação do Estado judeu. Judeu era um povo que não tinha terra. Então, qual foi a solução? Aqui em 1948, através da ONU e potências europeias como Inglaterra, França e também Estados Unidos, na América, eles ajudaram os judeus a formarem o seu país. Em que lugar? Aonde era antes. A gente vai ver mais na frente isso, tá bom? Lá na Palestina, Oriente Médio, continente asiático. E na Europa foi o período também de nacionalismos. E aí desses nacionalismos veio o que? O sionismo. O que é sionismo? É o desejo do judeu de voltar a morar em Sião. Sião é o que? Para eles, Jerusalém, cidade deles, Israel. Entendeu a ideia? Daí veio a ideia de morar lá na Palestina, porque era a terra antiga deles. Porque pela Bíblia, Deus lhes havia dado aquela terra. E eles perderam aquela terra no ano 70 depois de Cristo. Só em 1948 puderam voltar. Mas quando voltaram já morava gente lá. Entendeu a briga? Aqui nessa imagem você vê, no lado esquerdo, Hitler e o Holocausto, chamado de Holocausto. Você está vendo imagens aqui do que Hitler fez com os judeus? Isso aqui é sobre judeus. Calcula-se que mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Não foram apenas mortos, foram torturados, trucidados, mutilados e por fim morreram. Aqui do lado direito é lá dentro no prédio da ONU, uma reunião na ONU, e abaixo é a sede da ONU, certo? E abaixo é o prédio sede da ONU. Aqui você vê a imagem, uma foto do fundador do movimento chamado sionismo. Era um judeu nascido na Hungria. E ele é que disseminou a ideia dos judeus voltarem a Sião. A esse nome foi dado de sionismo. E aqui você vê o mapa. Em cima você vê o mapa mais próximo, mais ampliado. Abaixo você vê um mapa mais amplo. O de baixo mostra o quê? Um pedaço da África. Você vê aqui o Oriente Médio. Então está circulado. Esse círculo aqui é o Oriente Médio. Tá joia? Aqui o 1, esse número 1 aqui é o que? A Palestina, é onde fica Israel. O 2 é onde fica o Egito. O 3 é onde fica a Arábia Saudita. 4 é onde fica o Golfo Pérsico e mais acima o Kuwait, do lado esquerdo acima o Kuwait e mais acima o Iraque. Aqui no 6 é o Mar Mediterrâneo e bem acima do 6 aqui na Europa fica a Grécia, ao lado a Itália. E o 7 é onde fica a Europa, o continente europeu. Mais acima aqui, ó, onde você vê no mapa superior, você vê que exatamente onde fica Israel. Do lado
esquerdo fica o mar Mediterrâneo, depois vem Israel e depois vem no caso hoje Cisjordânia. Aqui não era habitado por Israel do ano 70 até 1948. Aqui eram povos árabes que moravam aqui. Imagina a briga que deu, até hoje tem essa briga. Aqui você vê Gaza, aqui é chamado faixa de Gaza, deu muita guerra já. E hoje é dominação judia ou de Israel. Guerra de 1948 a 1949. O que foi isso? São os palestinos e os povos árabes vizinhos aos palestinos que não aceitaram a mudança ou a criação do Estado de Israel. Quem são? Aqui, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e Exército da Libertação Árabe, que foi formado pelos palestinos. Eles se uniram numa guerra para exterminar os judeus. Porém, deu o contrário. Os judeus, ou seja, Israel, atacou. Os árabes perderam a guerra e Israel ampliou mais ainda o território. E foi apenas o primeiro conflito. De lá para cá, até hoje, acontecem conflitos. Guerra do Canal de Suez em 1869. Canal, dentro do assunto nosso, é quando se une as águas de um mar com outro mar, ou de um oceano com outro oceano. No caso aqui, você pode ver no mapa, você vê o Egito, acima do Egito, o mar Mediterrâneo, ao lado do Egito, o mar Vermelho. A Inglaterra, no período do imperialismo, fez do Egito uma colônia inglesa. E então construiu um canal, ou seja, foi rasgando a terra até unir as águas do mar Mediterrâneo com as águas do Mar Vermelho. Aí deu-se o nome de Canal de Suez. É o lugar de maior fluxo de navios do mundo. Em 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, ele nacionalizou o canal, ou seja, o canal que desde 1869 pertencia à Inglaterra, a partir dessa data, 1956, agora pertence ao Egito. Isso é nacionalização. E, obviamente, proibiu o tráfego, o fluxo de qualquer navio inglês, francês e principalmente de Israel. Obviamente, Israel não aceitou, fez uma guerra, invadiu a região, dominou e aí despertou o interesse da União Soviética que apoiava o Egito. Com medo disso aí virar uma guerra nuclear e despertar capitalistas contra socialistas, a ONU interferiu. E a ONU interferiu, acabou a guerra. E moral da história, o Egito continua sendo dono do canal, mas Estados Unidos, França e Inglaterra continuam do mesmo jeito a passar navio por lá. A criação do Estado palestino. A ONU propôs a divisão da Palestina tanto para Israel como para a Palestina, ou seja, criar o Estado palestino. Mas não passou. A ONU, apesar de ter proposto, não passou. E até hoje não existe ainda o Estado palestino. Existe o Estado de Israel, mas o Estado da Palestina ainda não existe. E até hoje a guerra continua. Quais as principais questões desse conflito? E aqui está escrito sagrada, mas é sagrada, me perdoe, tá? Jerusalém é a cidade sagrada para os judeus, que são judaístas, é a cidade de Davi, a cidade que Jeová deu para eles morarem. Para os muçulmanos, uma cidade sagrada, porque a cidade, segundo o islamismo, é onde Maomé foi arrebatado por Alá. E a cidade sagrada para os cristãos, é onde Jesus Cristo morreu, onde foi crucificado, onde começou a igreja. E imagina o quanto que essa cidade não atrai assim, interesse de tantas nações. Outra coisa, a expansão territorial de Israel. Cada vez que há uma guerra contra Israel, Israel sempre vai conquistando mais terras. Ele não morava lá, passou a morar, depois passou a conquistar mais terras, aumentou o conflito. Em 1959, Yasser Arafat criou a OLP, Organização pela Libertação Palestina.
Qual a intenção? É um grupo armado para exterminar Israel e lutar pela criação do Estado palestino. No início começou com guerras, depois, como ele não vencia nada, aí passou a negociações, e essas negociações até hoje continuam. Israel continua lá e aumentando o território. A ONU, a OLP e as lideranças mundiais até hoje discutem sobre essa solução biestatal, ou seja, 2 estados morando praticamente no mesmo lugar. E é nesse período que nasceu o terrorismo. Veja aqui as imagens do terrorismo. Dentro do assunto surgiu como islâmicos, muçulmanos odiando os judeus, matando os judeus. E também quem não fosse judeu que apoiasse os judeus. Daí surgiu o terrorismo. Aí eu coloquei essa frase aqui, ó, não sei se você concorda. Todo covarde com uma arma na mão vira macho. É ou não é? O cabra só é macho porque tem arma na mão. Aí mata, explode, aí causa terror. O estado do bem-estar social. Política do bem-estar social, em inglês, welfare state. Em outras palavras, é o resultado das crises pós-Segunda Guerra Mundial. Isso principalmente em países ricos, nas potências capitalistas da Europa Ocidental. E aí esses países resolveram reconstruir não apenas o país, mas a população, cuidar da população e elevar o IDH desses países. Foi encabeçado pela Suécia, Suíça, Dinamarca e Noruega. Depois foi seguido pela Alemanha, França e Inglaterra. O auge desse estado do bem-estar social foi na década de 1960. Começou a decair na década de 1970, por uma questão de globalização. A globalização mudou essas óticas. Os Estados Unidos também aderiu ao bem-estar social, apenas para a classe pobre. E alguns países latinos também aderiram, como, por exemplo, a Argentina e Cuba. Eu não vou deixar de falar do Chile, que também é o país de mais alto IDH entre os latinos. Aqui você vê imagem, sátiras ou charges criticando exatamente esse o welfare state. E a todos vocês eu desejo uma ótima prova, uma boa prova, maravilhosa prova. Você merece. Um beijão do professor Miguel. Até mais.